Paixão. O termo original, por isso que é paixão de Cristo, é sofrimento, né? Aquilo que representa o sofrimento. Paixão não tinha em Roma, na sociedade romana, no latim, não tinha um emprego como a questão romântica, como não tinha a equivalência de amor e paixão, não era isso. Né? Paixão era apenas isso. Com relação à paixão de Cristo, até a gente já fez um programa aqui sobre a paixão de Cristo neste canal, claramente ela representa o sofrimento. É a partir da literatura de amor cortês, na Idade Média, século XII, que a paixão vai começar a ser empregada como um sinônimo de sofrimento, sim, mas um sofrimento desejado, sofrimento que os amantes desejam, né? Sofrer para, depois a gente sabe que tem a tese minha, que felicidade é alívio, então você sofre e depois tem o alívio. Sade tem uma passagem muito interessante naqueles romances tórridos dele, em que uma mulher argumenta que a natureza, ela chama natureza, outros chamam Deus, né? A natureza fez com que a mulher, para ser penetrada, ela tem que sempre dói, seja ela disse na frente ou atrás, né? Mas que o que a natureza fez, mas em compensação, os prazeres que ela desfruta são maiores que os dos homens, são ilimitados, são muito mais intensos, né? Então, essa ideia de paixão está muito ligada a isso. Não estou dizendo que está ligada diretamente à sexualidade, embora, claro, quando a gente fale de relações românticas intencionadas, a sexualidade esteja presente, mas essa ideia de que vão sofrer e vai se livrar do sofrimento. Com o romantismo do século XIX, que logo depois de Sade, mas não está ligado à temática sadiana, então existe o sofrimento, a paixão pela paixão. A paixão como um objetivo, né? Aquela coisa de Lord Byron, que eu vou sofrer, a geração mal do século, que também está doente, que aí já sofre pela doença e tudo mais. Então vive toda essa paixão e ela não se concretiza, ela não vira sexo propriamente, ela não vira beijo, não vira o casamento, só se sofre. Se quer sofrer e se sofre. Né? Eu gosto muito dessa frase. Paixão é querer sofrer e se sofrer, porque se quer sofrer. Né? A paixão ela é uma obsessão pelo sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento nos dá alívio e alívio é felicidade. Paixão é sofrer e paixão é se submeter, tem o caráter de passividade da paixão. Então, é um sentimento muito forte, né? A gente não escolhe tê-lo, né? Ele nos toma, nesse sentido é uma paixão, né? Até tem a tradição da questão do David Hume, né, que fala das paixões calmas, que a gente confunde como se fosse a razão, ou os racionalistas, na crítica, digamos assim, do Hume, os racionalistas seriam aqueles que confundem como sendo a razão paixões calmas, como, por exemplo, uma certa ideia de ordem, de segurança, de amor pelas crianças, não no sentido da pedofilia, mas no sentido de, uma criança, devo ajudá-la, devo protegê-la, né? Isso é uma paixão. Nós somos tomados por isso e nós não escolhemos isso. Isso é que nos faz fazer escolhas, né? Então, a paixão de Cristo é o sofrimento ao qual Cristo se submeteu, né? Ele foi a ele imposto e ele, como filho de Deus, mesmo assim aceitou sofrer, né? Aqui não vou dizer que ele quis sofrer, mas em certo sentido estava no plano, né? Então, a ideia de paixão é essa estranha passividade, que tu até destacaste, alguns desejam essa passividade, porque ela nos liberta de fazer escolhas, né? Então, eu quero me apaixonar, ou seja, eu quero arranjar sarna para me coçar, né? E eu quero principalmente ficar meio maluco, né? Fazer coisas que eu agora, que não estou apaixonado, não faria. Então, a paixão, nesse sentido complexo de sofrer, é um pouco de se submeter e um pouco uma forma de escapar da, digamos assim, do tormento e tirania da própria razão, da necessidade de agência, de decidir o que eu vou fazer. A paixão, ela me carrega, e nesse sentido, então, eu fico livre de ter de dizer, eu vou fazer isso porque é razoável, eu vou fazer isso porque é confortável, eu vou fazer isso porque é sensato. Não, a paixão me justifica
fazer loucuras que depois eu vou me arrepender, né? Mas que enquanto elas me tomam, elas me livram da agência, da decisão, até em certo sentido da responsabilidade. Uma pessoa que agiu sobre intensa emoção, ela pode ter, por exemplo, num caso criminal, a redução da pena porque ela não estava totalmente do pleno domínio das suas ações. Ela estava tomada por uma forte emoção. Tradução jurídica, vamos dizer assim, para a paixão. Você colocou muito bem, a passividade, o caráter passivo, ele traz uma absolvição, né? Se eu sou tomado pela paixão, eu não sou culpado das coisas que eu faço. Aquilo eu estou fazendo, eu tomo as minhas atitudes, reajo às circunstâncias em vista de algo que me tomou e não de algo que eu fiz de maneira consciente, usando minha razão. Você fez muito bem a analogia. Existe uma frase que eu gosto muito, quer dizer, os homens não se apaixonam, os homens nutrem obsessões. Dá na mesma. O resultado praticamente é o mesmo, mas obsessão não é o mesmo que paixão. Mas obsessão traz uma ansiedade permanente. Aquilo que se você é obcecado por algo, se você tem uma obsessão, vocês têm uma ansiedade. E a ansiedade também é um sofrimento, é um sofrimento muito intenso às vezes, né? A ansiedade pode levar a um sofrimento muito intenso. Então, nesse sentido, a obsessão se aproxima também da paixão, não só na frase que quer dizer que o homem não é tão romântico, não seria tão romântico, não seria tão esperançoso, tão iludido com as questões do amor, mas que ele nutriria obsessões, ou seja, não, eu tenho que conquistar aquela pessoa, e isso e aí ele fica ansioso por isso, e isso lhe toma também, essa obsessão lhe toma, a obsessão também toma o sujeito, e aí lhe causa ansiedade, que também acompanha a paixão, até no sentido passivo, porque é aquela coisa, você pode ser passivo, mas você deseja exercer aquela passividade, você deseja que aquilo tenha um agente ativo para completar aquilo também. A passividade na questão da paixão não livra totalmente da responsabilidade, porque a paixão ela ocorre num estado consciente, mas ela pode diminuir a responsabilidade sem livrar completamente. Então, claro que vai haver uma situação muito extrema em que se pode ter absolvição porque a pessoa realmente estava enlouquecida, né? Mas a paixão não é tão enlouquecida, às vezes pode dar a desculpa. Eu estava com muita raiva, né? Aí as descrições são, eu fui tomado, saí de mim mesmo, não sei o que me deu, né? Eu comecei a ver tudo vermelho, às vezes as pessoas... Aí tem aquelas explicações tipo Raskolnikov, lá no Crime e Castigo, né? O cara descreve lá praticamente um estado de enlouquecimento, né? Um surto. Mas não é bem isso a paixão. A paixão é um entusiasmo muito forte, no caso da paixão romântica, né? Que é muito sofrida porque ela é intrinsecamente frustrante, ou seja, tu nunca vai ter uma fusão completa com o outro, então isso vai gerar uma insatisfação, uma ânsia mais do que uma tensão, né? Aliás, uma tensão, uma ânsia mais do que... Qual foi o termo que tu usou? Tu não usou angústia, quando tu falou em ansiedade, né? A ansiedade, ou a angústia, mais precisamente, ela se caracteriza por um objeto meio indefinido, um medo ou um desejo por algo que eu não sei o que é. Isso causa um problema, mas a paixão, ela geralmente tem um objeto bem definido. Claro que chegando perto do objeto, pode ser que eu conclua, não era bem isso, né? A gente pode estar mais apaixonado no sentido de desejar algo antes de conhecer uma pessoa, isso é muito típico, né? Mas durante um certo tempo, esse quadro quase que patológico, e patos também tem uma relação aqui etimológica com paixão, ela é mais definida e feita para tu fazer certas coisas. Então, por mais que a gente possa racionalizar, a paixão romântica faz com que a gente busque a sarna para se coçar e depois se coce porque não tem mais como se livrar dela. Notadamente casamento e filhos, né? Essa é uma encrenca grande para homens e mulheres, eu acho que muito pior para mulheres a questão dos filhos, porque elas ficam muito mais apaixonadas pelos filhos do que os homens, né? E ficam também muito envolvidas, a encrenca da mulher com a maternidade é maior do que a encrenca do homem com a paternidade. Não, eu acho que não há muito como negar isso.
E isso é tanto mais grave em sociedades tradicionais. Mas então a paixão vai ter várias formas que culturas diferentes vão encaixar ela, né? Então, por exemplo, o sentimento patriótico, temos que lutar na guerra para defender a nossa pátria. Há uma paixão aqui que é, digamos assim, canalizada para essa finalidade social, cultural. Alguns diriam que destrutiva, eu teria minhas reservas. Então, todas essas questões da paixão, né, ela envolve muito preconcepções, né, que vão variar de cultura para cultura. Essa ideia aí do Sade, eu já te disse em outra ocasião, né, que o homem fantasia muito que a mulher está sofrendo, né, quando na verdade ela está também se divertindo. E a mulher também sabe que o homem tem certas expectativas, e aí conforme essas expectativas ela vai fingir que tá doendo, alguma coisa assim. Isso é fantasia compartilhada. Claro que pode doer, mas pode doer para o homem também, né? E a questão é que, mesmo assim, o próprio sentido de alguém que faz musculação e diz que vai doer, o exercício que tem muitas repetições, daquela ardência, ou exercício de cargas bem pesadas vai deixar uma dor, no segundo dia vai doer mais, aquele exercício que tu fez localizado, digamos, peitoral, alguma coisa assim, 1 ou 2 dias depois é que vai dar o máximo de dor do exercício. E não vai ser uma coisa desagradável, vai ser uma coisa agradável. O marombeiro vai dizer, deu certo o exercício. O último aspecto é essa coisa bem chão, bem comum, bem popular, bem brega até, né? Paixão uma coisa, amor é outra. Há uns tempos atrás inventaram isso aí. Você sabe que sempre tem aquela coisa do psicólogo. Você é psicanalista, sabe que tem aquela coisa do psicanalista ou do psicólogo que vai virar midiático e vai dar conselhos, e aí diz, não, eu fiz um estudo, as paixões elas duram de 6 meses a 3 anos, depois disso vem o amor, ou vem o divórcio, né? Ou vem o desentendimento, né? Você se apaixona, quando você se apaixona você não enxerga os defeitos no outro, aí depois, né, até aquela coisa do Benjamin Constant, né, que dizia, abra bem os olhos antes de casar, mantenha-os semicerrados depois, né? Que é bem essa história de que você se apaixona e depois se dá conta de que o outro não é isso tudo, as coisas esfriam, enfim. Tudo isso é uma bobagem, né? Na verdade não existe nenhum prazo de validade para isso, e a distinção entre paixão e amor no relacionamento a dois, ela é uma distinção que ela é muito relativa, eu acho. Ela é uma distinção muito difícil de fazer. Por quê? Porque o que a gente observa realmente no caso a caso, e isso é bem claro de caso a caso. Existem pessoas que estão, digamos assim, vamos usar um termo popular para as pessoas entenderem. Tem gente que fica apaixonado pela esposa por 20, 30, 40, 50 anos. Chega nas bodas de ouro e tem aquela paixão. Já vi isso acontecer e é lindo, é maravilhoso, claro. Quem não quer isso, isso é um ideal de vida realmente muito interessante. Eu acho que dos ideais de vida é o que realmente mais realiza a pessoa. É esse ideal de vida, muito lindo, até para a família, filhos, netos, bisnetos, toda aquela relação, que é muito harmônica e muito boa para a sociedade também. É muito produtiva essa coisa. Mas isso vai muito mais, a meu ver, e no caso a caso, de uma predisposição. Né? Porque se nós estamos predispostos a ver no outro que a gente quer ver, a cultivar, aquela história, né? Nisso, o pessoal de autoajuda aí, o pessoal mais midiático tem razão. Realmente relações têm que ser cultivadas. Não basta o sentimento, não basta a obsessão, no caso do homem, não basta estar apaixonado, amar, ou seja lá o que for, isso, esse nome que se queira dar, para o desejo de estar com, para a vontade de estar com. Mas tem que haver uma predisposição realmente para ver o melhor no outro e parar de exagerar defeito também, que defeito todos nós temos, parar de achar que a única pessoa sem defeito, o outro tem todos os defeitos do mundo e tal, evitar xingamento, evitar magoar o outro, evitar pechas, evitar maltratar, né? Não se maltrata ninguém, né? Não se deve maltratar ninguém, isso é um conselho que vale para o cônjuge e vale para a vida, né? Maltratar de caso pensado é uma péssima estratégia e não vai escolher nada de bom disso, né? Nada de bom. Claro que chamar atenção, chamar para conversar, ou chamou a famosa discutir a relação, pode ser proveitoso, sim, isso aí, claro, todo mundo. Você como psicanalista vai dizer que existe casos em que isso funciona. Até o Woody Allen fez um filme muito interessante sobre isso, né?
Ele tirava a maior sarro. Que a esposa do Woody Allen no filme era uma terapeuta de casais, né? Então ela recebia casais na casa. E aí as discussões, lá pelas tantas, né? Tinha um casal assim que ela procurou buscar coisas em comum. Né? Do que você gosta? A mulher gostava de certas coisas. Do que você gosta? Perguntou para o homem. Ele gostava de coisas completamente diversas. Mas não tem nada em comum. A gente gosta de biscoito. Podemos começar daí. Já é o grande começo. O biscoito. Vocês vão encontrar alguma coisa em comum. Mas realmente, né, o Gicofatti também, o Flávio Gicofatti, que era mais midiático, mas não era tão midiático assim, né? Era mais sério, né? Ele falava disso, né? Que realmente tem que haver uma harmonia também de visões de mundo, de gostos, enfim. Alguma coisa tem que harmonizar. Mas mesmo isso pode ser vencido, a meu ver, pela predisposição. Estar predisposto a dar-se, a melhorar, a fazer as coisas. É como qualquer trabalho, como qualquer missão que a gente se dê. Se a gente estiver predisposto eu tenho que estar permanentemente resolvido a me esforçar por essa relação, a me esforçar por esse trabalho, por esse empreendimento, por essa coisa que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo sempre estar pronto para avaliar, dizer, eu tenho que melhorar aqui, isso aqui não está dando certo, isso aqui tem que melhorar. Isso é normal. Eu acho que isso é bastante trivial, bastante até racional. Agora, claro, a paixão é sempre um bom indicativo, a paixão romântica é sempre um bom indicativo, a presença da paixão, que ela significa, talvez, a questão dos feromônios. Hoje, pela internet, não tem mais feromônio. Muitos encontros, muitas paixões começam, eu sou prova disso, inclusive, começam à distância, então não tem o feromônio vem depois, mas enfim, que você encontrou alguma coisa que realmente te troca, te completa, alguma coisa lá no outro tem uma importância grande para você, tem nossos desejos em profundo são insondáveis, mas alguma coisa tocou, então dá para cultivar isso. Na minha posição é que isso pode ser cultivado. A paixão e o amor, ambos são paixões, nesse sentido quase que técnico, por exemplo, do Hume. Então, apenas a paixão inicial, ela é uma paixão mais violenta, né? E o amor é uma paixão mais calma, por isso ele tende a ser confundido com um sentimento mais atenuado. Não quer dizer que por amor tu não vai fazer uma coisa extremamente intensa ou violenta, ou que o amor faça com que tu desenvolva, por exemplo, intimidade, que vai fazer com que de vez em quando tenha um soprar naquelas brasas da paixão, né? Então, no início de um relacionamento vai ter aquela questão, tu vai ter relações sexuais com o teu parceiro, com a tua parceira, umas 2, 3, 4, 5, 6, daí depende da saúde e da idade, né? Ou da medicação. Dia, né? 8 vezes por dia, né? Aí depois isso tende a arrefecer até por uma questão de preservação da saúde. Vai ser o mesmo número, mas só que por ano, né? Não, aí mesmo nesse arrefecimento relativo, tu ainda vai transar umas 3 vezes por semana, é uma boa média, né? E mesmo depois que entra nessa média de umas 3 vezes por semana, vai ter aquele fim de semana em que deu alguma coisa, né? Que ligou alguma coisa, e naquele fim de semana, tu até vai ficar surpreso, né? Que tu conseguiu, de repente, ter disposição, ter interesse, ter condições, inclusive, de fazer umas 3, 4 vezes no mesmo dia, não na mesma sequência de 2 horas, fica difícil aqui na minha idade, né? Mas durante um fim de semana, num sábado, vamos dizer assim, isso é possível, acontece de vez em quando, e não precisa, às vezes, nem da medicação que algumas pessoas se acostumam a tomar, até por insegurança, né? Muitos homens usam, por exemplo, o famoso Viagra, né? Para ter certeza, e jovens de 25 anos, ele já toma antes de sair na noite. Eu não vejo nada de errado nisso. Acho que se a pessoa se aquilo te dá segurança, não tem problema nenhum. Sim, o que eu estou tentando dizer é que a pessoa que já está acostumada a usar isso, acha que não consegue, de repente nem precisa, e depois que já fez, ele se dá conta, nem usei, né? E deu tudo certo. O cara não imaginava que ele fosse capaz. Aí tem uma piada de um dentista, né, que é meu
próximo, que ele diz o seguinte: agora lançaram o Viagra para homem casado. Como assim? O dobro da dose. Paixão. No caso da Paixão de Cristo, acontece que o Evangelho se dá na época do auge do Império Romano, né, e do latim. Paixão vem de passione, né, uma palavra latina. E significava sofrimento. E significava também não só sofrimento como sacrifício, está ligado à ideia de sacrifício. A Paixão de Cristo é um sacrifício, ele se sacrifica por nós, ele se dá a imolar, a ser crucificado por nós, para nos salvar, né? Essa ideia, então, da Paixão de Cristo é uma ideia de sacrifício. Ela só vai adquirir a conotação romântica que tem a partir do século XII, com o início da literatura de amor cortês na Europa, que vai associar a paixão ao amor intencionado, amor sexualmente intencionado, né? Também como sofrimento, inicialmente como sofrimento, e até hoje, de certa forma, como sofrimento, porque gera uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande, quando se está em busca do objeto pelo qual se é apaixonado, pela pessoa que se é apaixonado, e aquilo às vezes não se realiza, né? Isso vai ser bem claro no romantismo do século XIX, que é uma paixão que não se realiza. Lord Byron e tal, que vai ter Álvares de Azevedo aqui no Brasil como representante, um representante maior. E hoje, modernamente, no tati-bitate da autoajuda, se distingue paixão de amor. E até se diz, homens não se apaixonam, nutrem obsessões. O que dá na mesma. A paixão não deixa de ser uma obsessão também. Paixão é uma coisa, amor, paixão dura um tempo. Não é verdade, isso na verdade é uma distinção muito subjetiva, que existe sim, você vai até explicar qual é essa distinção, fala das paixões calmas, mas enfim, paixão basicamente é isso. Paixão é sofrer e é ser passivo ante esse sofrimento. E não precisa ser só sofrimento, pode ser também um entusiasmo, né? Tu é tomado por isso. Então, nesse sentido, é uma paixão. A teoria das paixões, né, ela tinha essa ideia de que era uma coisa muito intensa, né? E o Hume vai dizer que havia também paixões calmas. Essas paixões calmas ele usa para dizer o que seria provavelmente aquilo que os racionalistas chamam de razão. E ele diz, a razão dos racionalistas são apenas paixões calmas, como, por exemplo, uma certa ideia de ordem ou de segurança, ou aqueles amores, digamos assim, relativamente desinteressados, como, por exemplo, da pessoa adulta que se preocupa em proteger as crianças ou animais de rua, uma coisa assim, né? Mais recentemente, são paixões também, o amor é uma paixão, e a paixão romântica também é uma paixão. A diferença é que o amor ele é mais tranquilo, não que não se possa fazer coisas muito intensas e radicais, e sacrifícios ou violências, em função desse amor no sentido mais perene, mais calmo, mais de fundo. Mas a paixão é mais tipicamente intensa, né? E tem até a questão da associação de que no início de um relacionamento as pessoas vão ter muito mais intensidade no desejo sexual. Isso será preservado de maneira mais tranquila, mais lenta ou mais, digamos assim, urbana ou burguesa ao longo de um longo relacionamento, com reavivamentos ocasionais, mas não vai ser, provavelmente, aquela intensidade dos primeiros encontros, né, das primeiras semanas ou meses. Essa ligação etimológica com o sofrimento permanece. E aquela noção que eu lancei, que de felicidade é alívio. Então você sofre e o alívio desse sofrimento vai te causar uma sensação muito boa, porque você ficou livre daquele sofrimento. Isso não é bem a questão da paixão, mas a dinâmica digamos assim, da libido, vamos dizer. Mas a paixão, ela tem essa especificidade de que é uma coisa que te toma, bem ou mal. A paixão pode ser desagradável, né? Então é uma coisa que tu sofre. Por exemplo, tu é espancado. Isso é um sofrimento que tu não tem muito como escolher, né? Tu vai sentir aquelas dores e tal. Mas também tu pode ficar entusiasmado. E aí, por exemplo, a distinção entre paixão e amor, ela pode ser vista para coisas que não têm muito a ver com a paixão romântica,
e pode estar ligado, por exemplo, a obsessões. Um exemplo que eu costumo pensar é o da música, né? Então, na adolescência, é que a gente se apaixona por uma banda ou por um estilo de música. Essa paixão vai se transformar num amor, né? Um amor, assim, relativamente intenso por aquele estilo de música que tu ouviu quando tinha, sei lá, 15 anos, 16, 20 anos. É difícil tu ter o mesmo tipo de amor por um estilo de música após os 50 anos. Tu vai provavelmente se aprofundar em alguma coisa que gerou um interesse em ti lá pelos 15 anos. No meu caso, eu tive sorte, porque eu me apaixonei, vamos dizer assim, pela bossa nova e pela música erudita. Então eu tenho muita coisa para sempre, talvez, pelo menos pelo tempo de uma vida humana normal, eu tenho muito material para conhecer e me aprofundar e ficar mais especialista. Agora, imagina alguém que se apaixona, sei lá, pelo sertanejo universitário.